tem pra encarar, tinha separado, né? Os problemas que o Paulo Turra tem pra encarar o São Paulo, jogo na próxima quarta-feira pelo Brasileirão, próximo compromisso do Furacão na temporada. Paulo Turra já não tem o Fernandinho, vai ter o Pablo volta, o Pablo começou a treinar, vai treinar hoje com o elenco do Atlético, está à disposição do Paulo Turra para esse jogo. E não terá 2 jogadores suspensos, o Eric e o Canóbio. Então o Canóbio volta a tempo, não importa, o Canóbio tá suspenso já. Canóbio e Eric suspensos. E aí, a dúvida é como montar o meio campo. No último jogo... O Canóbio foi esperto, né? Claro. Tomou o terceiro cartão. Não precisa pegar um voo fretado correndo pra sair amistoso. E o Eric também tava pendurado. O Atlético tem vários jogadores pendurados ainda. Tem o Alex Santana no Brasileirão, né? Alex Santana, Fernandinho e o próprio Pablo que volta agora. O Pablo tomou cartão nos 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Tinha como pendurados também o Vitor Bueno e o Pedro Henrique, que já tomaram o terceiro e já cumpriram. E o Canóbio e o Eric, que agora vão cumprir suspensão contra o São Paulo. E aí a dúvida no meio campo, né? Porque ele não tem o Eric, não tem o Fernandinho lesionado. E no último jogo ele colocou o Matheus Felipe como volante no lugar do Hugo Moura por falta de opções. Ele não tinha jogadores da função. O Léo Cittadini já estava em campo, mas ele quis deixar o Atlético mais seguro defensivamente, utilizando o Matheus Felipe como volante. E aí, se você não tem Eric, não tem Fernandinho e o Canóbio, porque o Canóbio joga pelo lado, você poderia, por exemplo, colocar o Vitor Bueno no meio e jogar Canóbio, Coelho e Vitor Roque. E sem o Canóbio? Como é que você escala esse meio campo? Sem Eric, sem Fernandinho e o Canóbio do lado, que pode ser uma opção, por exemplo, Terans e Vitor Bueno. Mas e como volantes? Hugo Moura e Christian, por exemplo? Hugo Moura, Alex Santana e Christian fazendo a trinca. Acho que é Eric só com o Cittadini no banco, né? Tem algumas coisas que o Paulo Turra vai precisar treinar nesta semana. Eric e Fernandinho machucado, o Eric suspenso e o Canóbio suspenso. Então eu acho que a ideia vai acabar sendo justamente essa de colocar Hugo Moura, Alex Santana e Christian. Acho que não tem muito pra onde fugir. Pra onde correr, né? Nessa situação. Só que daí vai depender o ataque, também. O Canóbio? Aí é Vitor Roque, Pablo e Coelho? Pode ser. Vitor Bueno aberto, Terans aberto. Eu acho que nesse tem opções, mas não são as melhores que foram escolhidas na temporada. Eu não sei se o Pablo vai voltar como titular absoluto também já, até por conta da questão física mesmo, né? Tudo bem, ele tá recuperado, tem essa semana, tem quase 10 dias entre um jogo e outro, aí ele vai voltar. Só que qual que é a condição de jogo dele? Será que ele vai poder jogar 45 minutos, 60 minutos? Às vezes o Paulo Turra vai optar por colocá-lo no banco. Então, nesse caso, para ser muito sincero, eu colocaria esse meio de campo, colocaria Coelho pela ponta esquerda, Terans pela ponta direita, né? Faria isso, para mim seria o mais simples a ser feito nesse momento. Que daí você tem a questão que o Terans jogando pelo lado onde ele não fica tão à vontade, né? É melhor até o Vitor Bueno, né? Pelo lado do que o... Mas o Terans não tá à vontade em lugar nenhum, me desculpe, Terans. Hoje em dia. Mas hoje em dia ele não tá à vontade em lugar nenhum, ele não tá jogando absolutamente nada. Teve uma grande chance contra o Libertad na arena, né? E as melhores oportunidades como agora... Como meia, né? Como camisa 10. Os melhores jogos até agora do Terans, já não sei se concorda comigo, mas foi pela ponta direita. Exatamente. Eu acho que ele não tem nem que escolher nesse momento, né? Porque ele tá reconquistando um espaço no time. Mas eu acho que seria mais essa opção mesmo, do Terans jogando ali pela ponta, ou então até o próprio Vitor Bueno. E aí ele tem jogadores como você disse. Tá à disposição? Tá, mas o Rômulo tá se recuperando. Assim, o Rômulo está recuperado, mas o Rômulo sofre com questões físicas de tornozelo e coxa desde o começo do ano. Teve lesões no tornozelo e na coxa, e até o Rômulo ficou de fora de alguns jogos agora recentes, depois que ele se recuperou do edema na coxa. Por conta disso, a questão física dele não tá 100% ainda. Ele entrou contra o Botafogo isso no antes brasileiro. Da parada, né? O Atlético teve 3 dias de descanso, claro, a gente vai apurar essa semana, saber como foram os treinamentos e tudo mais pra trazer pro ouvinte. Mas a expectativa é de que o Rômulo também esteja 100% pra essa semana que vem, em confronto contra o São Paulo. É bem importante que o Rômulo esteja à disposição, porque ele é um jogador que poderia fazer isso, né? Porque daí a gente poderia ter esse meio de campo que eu falei, ou até mesmo sem o Alex Santana, né? Deixar o Terans como meia mesmo, que é onde ele se sente mais confortável, querendo ou não, apesar de ele não estar jogando nada. Mas daí você colocar Coelho, Rômulo e Vitor Roque, né? Vai te dar estatura, né? Vai cobrir o que o Pablo fazia, se o Pablo não tiver condições de jogo. Porque o Pablo, ele já acho errado jogar na ponta. Na ponta direita eu acho pior ainda.
Ele chegou a jogar assim já. Chegou a jogar assim já. Né? Então eu prefiro que daí o Coelho jogue de ponta esquerda mesmo e o Rômulo, que tem mais característica para jogar na ponta direita, né? Que ajuda mais também na marcação. Acho que pode ser algo importante pro Atlético aí. É um adversário difícil, né? O Internacional vem num momento bom. E aí tem um cara que a gente praticamente não debate se ele deve sair do time mais, que é o Christian, né? O Christian ganhou a posição, seja aberto pela esquerda no meio campo, como um ponto esquerda, falso ponto esquerda, digamos assim, ou até por dentro, né? Na trinca de meio campistas por dentro, como um meia. Acho que o Christian, ele ganhou mesmo essa vaga de fato, né? E o Christian que renovou com o Atlético, tá? O Christian tinha contrato até o final do ano que vem, acertou a sua renovação por mais um ano. Ele quase foi pro Bahia no começo do ano. Tava certa a negociação com o Bahia, acabou dando errado o negócio, ele voltou pro Atlético e hoje praticamente dá pra cravar, né? O Christian titular indiscutível do Furacão. Sim, sem dúvida. Eu acho que ele é extremamente importante em todos os momentos que entra, né? É um jogador decisivo, habilidoso, pisa na área. Não dá nem pra chamar de volante, né? Tá fazendo gols importantes, né? Esse é meia, né? Tá fazendo goos importantes. Ele é médio, meio ele não é. Médio. Ai, que saudade do Antônio Oliveira, hein? Um outro nome pra falar de quem não tá nem tão na frente, nem tão atrás. Tá bom, fala é aquela coisa do terceiro homem. Espanha, lembra do terceiro homem do meio campo? O terceiro homem de meio campo que existia no Brasil, que só no futebol brasileiro existia? Sim, mas que nem falam na Espanha, então. Médio. Não. Que nem falam na Espanha, então ele é centrocampista. Centrocampista, ele é, com certeza. Com certeza. Que não é o primeiro volante, não é o segundo volante, não é o meio de armação, ele é centrocampista. Exatamente. O Iniesta era um centrocampista, por exemplo. Xavi era um centrocampista. Nenhum deles era meio de armação. O próprio De Bruyne, se você for colocar, jogou a maior parte da carreira dele com o Guardiola e na seleção belga como um centrocampista, como um médio. Não como um camisa 10. Você vai colocar que o De Bruyne é volante? Nunca. Não. Você vai colocar que ele é 10? Armador clássico? Ele poderia ser. Poderia ser, mas ele não é. Ele não joga assim. Ele não joga assim. O Ednei colocou aqui no nosso chat, Ednei Charles de Oliveira. O Pablo não joga nem nas pontas, nem no meio, muito menos no ataque. Tirando o Paranaense, quantos gols ele fez? Já ouvi um outro comentário logo em cima falando que os volantes do Atlético estão marcando mais que o Pablo, né? Mas também é uma fase que o Pablo tá de realmente... Claro, ele ficou um bom tempo fora agora, né? Mas antes mesmo de não fazer tantos gols como fez no estadual, né? Mas eu acho que justamente por conta da posição que ele está ali, né? O Vitor Roque é o centroavante do Atlético, titular nesse momento. O Pablo fez 9 gols no Paranaense e foi artilheiro, não marcou na Libertadores, não marcou na Copa do Brasil e tem um gol no Brasileirão. Mas é porque o Vitor Roque estava com a seleção e aí o Pablo era titular, ele teve uma sequência no Paranaense na posição... Não deixa de ser uma extensão de Paranaense. De origem, né? Sim. Porque o Pablo jogo contra o Coritiba. O Pablo marcou no Brasileiro, só marcou contra times paranaenses no ano. Só contra times paranaenses no ano, Concurseiro, o Seixal torce abertamente pro Iguaçu. Eu torço mesmo. O pessoal me zoou aqui no Paraná e Iguaçu. Eu falei, não, o Iguaçu vai ganhar do Paraná. No intervalo eu quero falar sobre essa situação que o pessoal tá comentando aí. Mas vamos falar do Coxa agora. A gente deixa esse assunto pro intervalo, né? Porque não dá pra falar aqui, também você vai perder. Mas estão errando, mas erraram meu time aqui no chat, tá? Só pra deixar claro. Vamos falar do Coxa, porque